E se eu te dissesse que existe um lugar onde regras foram criadas pelos próprios moradores? Não por tradição, por sobrevivência. Os ribeirinhos da Amazônia dizem que seguir essas regras não é uma escolha. É a única forma de continuar vivo. A primeira regra é clara e nunca deve ser ignorada. Nunca, em hipótese alguma, entre na floresta quando o sol começar a se pôr. E esse homem no vídeo, ele ignorou esse aviso. Amor! Amor! Regra número 1. Nunca esqueça de voltar antes que a última luz do dia desapareça entre as árvores. Os ribeirinhos são categóricos sobre isso. Quando o céu começa a ganhar tons alaranjados e a névoa sobe do chão úmido da mata, você precisa estar fora. Um único descuido pode ser suficiente para que você veja algo que não deveria. Ou pior, para que algo veja você. Nas comunidades ao longo do Rio Negro, do Solimões, do Madeira, essa regra é passada de geração em geração. Não é superstição, é conhecimento ancestral. Conhecimento comprado com sangue, com desaparecimentos, com histórias que os mais velhos contam em voz baixa, sempre olhando por cima do ombro, como se tivessem medo de que algo na floresta pudesse ouvi-los. Eles falam de noites em que o silêncio da mata se torna pesado demais, opressivo, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Noites em que até os grilos param de cantar. E é nesses momentos, dizem eles, que você deve estar o mais longe possível da mata, porque quando a floresta fica em silêncio, é porque algo está caçando. Regra número 2. Nunca siga luzes ou sons estranhos dentro da floresta. Se você estiver caminhando e de repente ver luzes flutuantes entre as árvores, luzes que parecem dançar, que formam um caminho, não siga. Não importa quão bonitas pareçam. Não importa se você está perdido e acha que podem ser lanternas de um grupo de resgate. Vire as costas e corra na direção oposta. Os ribeirinhos chamam essas luzes de muitos nomes. Boitatá, Mãe do Ouro, Fogo-Fato. Mas todos concordam em uma coisa. Quem segue as luzes raramente volta. E quando volta, não é mais a mesma pessoa. Há relatos de homens encontrados dias depois vagando em círculos, murmurando coisas sem sentido, com os olhos vazios, como se algo tivesse sido arrancado de dentro deles. Um pescador da região de Tefé contou que seu primo seguiu luzes azuladas uma noite. Quando o encontraram 3 dias depois, ele estava sentado na margem do rio, molhado até os ossos, tremendo. Ele não conseguia explicar onde havia estado, só repetia uma frase. Eles me mostraram coisas. Eles me mostraram coisas que não deveriam existir. Ele nunca mais voltou a pescar sozinho. Nunca mais entrou na floresta. Regra número 3. Se você ouvir alguém chamando seu nome dentro da floresta, especialmente à noite, nunca responda. Apenas finja que não ouviu e saia dali o mais rápido que puder. Essa regra é talvez a mais perturbadora de todas. Porque imagine a situação. Você está na mata, talvez um pouco afastado do acampamento, e de repente ouve a voz de alguém que você conhece chamando seu nome. A voz é perfeita, é exatamente como você lembra. Seu instinto é responder, é ir até lá. Mas os ribeirinhos dizem que há algo na floresta que aprende, algo que observa, que escuta, que copia. E quando você responde, quando você vai até a voz, você descobre que a pessoa que você pensava estar chamando está a quilômetros de distância. Ou pior, você descobre que não há pessoa alguma, apenas algo esperando. Algo que agora sabe que você está ali. Regra número 4. Jamais assobie dentro da floresta. O som do assobio atrai coisas que vivem ali. Coisas que os ribeirinhos não gostam de nomear. Eles dizem que o assobio é como um chamado, um convite. E quando você convida algo da floresta amazônica, você nunca sabe o que vai aparecer. Há histórias de caçadores experientes, homens que passaram a vida inteira na mata,
que assobiaram distraídos e minutos depois ouviram o assobio sendo devolvido. Mais alto, mais próximo, vindo de algo que se movia entre as árvores com uma velocidade impossível. E a quinta regra, talvez a mais estranha de todas: nunca encare fixamente uma árvore gigante, especialmente aquelas que se destacam, que parecem atravessar o seu. Ninguém explica o motivo com clareza. Os mais velhos apenas dizem que quem fez isso não voltou a ser o mesmo. Alguns falam de árvores que têm olhos, outros falam de árvores que são portais, e há quem diga que certas árvores na Amazônia são mais antigas que a própria humanidade e que guardam segredos que nossa mente não foi feita para compreender. Talvez você pense que tudo isso não passa de superstição, que é só mais uma lenda local para assustar forasteiros, para manter turistas longe de áreas perigosas. Mas então você precisa ouvir o que aconteceu com pessoas reais, pessoas que ignoraram essas regras e que pagaram o preço. Em março de 2022, 2 irmãos indígenas da etnia Mura, Glauco e Gleison, de apenas 7 e 9 anos, desapareceram na floresta amazônica. Eles estavam brincando perto da aldeia, na região de Manicuré, no Amazonas, quando se afastaram, apenas alguns metros. Mas na Amazônia, alguns metros podem significar a diferença entre a civilização e o desconhecido absoluto. As equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente. Dezenas de pessoas, incluindo militares, bombeiros e membros da comunidade indígena, vasculharam a floresta. Dias passaram, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A esperança começava a se esvair. Como 2 crianças tão pequenas poderiam sobreviver tanto tempo na selva mais densa do planeta, sem comida adequada, sem abrigo, cercadas por predadores, por doenças, por perigos que nem mesmo adultos experientes conseguem enfrentar? 26 dias depois, um agricultor encontrou os meninos, vivos, magros, assustados, mas vivos. Quando perguntaram como haviam sobrevivido, as crianças deram respostas vagas. Falaram de comer frutas, de beber água de riachos, mas havia algo nos olhos que os adultos da aldeia reconheceram imediatamente. Era o olhar de quem viu algo que não deveria. Os mais velhos não fizeram mais perguntas, apenas agradeceram aos céus e realizaram rituais de proteção. Mas uma das crianças, em um momento de descuido, murmurou algo para a mãe, algo que ela nunca repetiu publicamente, mas que se espalhou em sussurros pela aldeia. A criança disse que eles não estavam sozinhos na floresta, que algo os seguia, algo grande que se movia entre as árvores sem fazer barulho, e que tinha um cheiro que fazia suas barrigas revirar. Mas por algum motivo a criatura nunca os atacou, apenas observava, como se estivesse esperando, como se estivesse decidindo. Mas esse não é o único caso, nem o mais perturbador. Em 1925, quase 100 anos atrás, um explorador britânico chamado Percy Fawcett desapareceu na floresta amazônica. Fawcett não era um aventureiro qualquer. Ele era um oficial da artilharia real britânica, um cartógrafo experiente, um homem que tinha mapeado regiões inteiras da América do Sul. Ele sabia o que estava fazendo. Ou, pelo menos, achava que sabia. Ele estava obcecado com a ideia de encontrar uma cidade perdida no coração da Amazônia. Ele a chamava de Cidade de Z. Baseado em documentos antigos, em relatos de indígenas, em sua própria intuição, ele acreditava que uma civilização avançada havia existido ali, escondida sob o dossel da floresta. Em abril de 1925, ele partiu em sua última expedição, acompanhado de seu filho, Jack, e do amigo Raylin Rimon. Eles nunca mais foram vistos. A última comunicação de Fawcett foi uma carta enviada de um acampamento no estado do Mato Grosso. Ele escreveu que estavam prestes a entrar em território inexplorado, que sentiam que estavam próximos. E então, silêncio. Nos anos seguintes, dezenas de expedições de resgate foram organizadas. Algumas encontraram pistas, objetos que poderiam ter pertencido a Fawcett, relatos de indígenas que diziam ter visto homens brancos, mas nenhuma prova conclusiva. E o mais perturbador, muitas dessas expedições de resgate também desapareceram. Mais de 100 pessoas desapareceram tentando encontrar Fawcett. 100 pessoas que entraram na floresta e nunca mais saíram.
É como se a Amazônia tivesse engolido não só o explorador, mas todos aqueles que ousaram seguir seus passos. Alguns dizem que Fawcett foi morto por tribos hostis. Outros acreditam que ele morreu de fome, de doença, de picada de cobra. Mas há quem diga que ele encontrou algo que não deveria ter encontrado. E talvez a floresta tenha garantido que ele não contasse para ninguém. E você pode estar se perguntando, por que a Amazônia é assim? Por que esse lugar parece tão diferente, tão carregado de mistério, de perigo, de coisas que desafiam explicação? A resposta pode estar na própria idade da floresta. A Amazônia não é de alguns milhões de anos. Ela é primordial. Estudos geológicos mostram que a floresta amazônica existe há pelo menos 55 milhões de anos. 55 milhões. Para colocar isso em perspectiva, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. A Amazônia quase é tão antiga quanto o evento que eliminou os dinossauros. Ela viu a ascensão e queda de incontáveis espécies.